Pessoal, a gente vai entender hoje, né, sobre o que são hackers, né? Muita gente fala, cara, como é que eu viro um hacker, não sei lá o quê. Bem, vamos entender o que é um hacker. Um hacker, ele é uma pessoa, né, que tem um conhecimento elevado em sistemas de computadores e consegue ter a capacidade de conseguir descobrir vulnerabilidades e explorar essas vulnerabilidades. Ah, eu como hacker, eu preciso saber programação? Sim, cara, você tem que saber programação, porque se você não souber programação, por exemplo, você vai tentar achar a falha de XSS, né? Tem XSS, né? Por exemplo, você tem que colocar a tag H1, tá entendendo? Por exemplo, a tag H1 ou a tag H cortado, né? Por quê? Porque aí o navegador lá não vai fazer um filtro, tá entendendo? Não tem uma filtragem. Então, esse conhecimento de HTML, CSS e JavaScript, ele é importante, certo? Para você testar a aplicação, ver se ela tem uma vulnerabilidade realmente, certo? Então é importante, certo? Programação você tem que saber, certo? Como é que você vai procurar entender uma aplicação a fundo para achar a vulnerabilidade, você não sabe como é que ela é feita, né? Bom, o que é um sistema de computador? Ele é um amontoado de software e hardware que é projetado para fazer uma tarefa computacional específica. Isso é um sistema de computador. Como é que é dividido no sistema de computador? Né? A gente tem o quê? Né? A gente tem um hardware, né, que é a parte física, software e redes. Né? Isso é definido como sendo um sistema computacional. A gente vai estudar o quê? Né? Em sistemas operacionais, se você for estudar, estuda em arquitetura, né? Como ele foi projetado. Né? Por exemplo, né? Estuda em SQL. Né? Quem quer hackear, por exemplo, banco de dados, essas coisas, estuda em SQL. Né? Por exemplo, né? Eu achei uma vulnerabilidade de SQL no site, aí, no website. Né? Aí eu quero pesquisar um login de um amigo meu, do amigo João. Né? Você vai fazer uma interação entre as tabelas e colunas, né? E, e se você achar dentro da tabela o nome João, você exibe, né? Você puxa esses dados, por aí vai, né? Bom, né? A gente tem o seguinte, quando a gente não acha vulnerabilidades dentro dos aplicativos, dentro da, dentro de, a gente não consegue achar falhas, a gente vai apelar para vulnerabilidade de engenharia social, certo? O que é uma vulnerabilidade? A vulnerabilidade é qualquer anomalia, qualquer erro, qualquer falha, qualquer erro que exponha a segurança da informação, certo? Isso, em essência, é uma vulnerabilidade, certo? Isso é uma vulnerabilidade, certo? Então, uma vulnerabilidade é isso, por exemplo, um ataque de SQL, né? Eu posso comprometer logins e senhas, né? Eu posso conseguir a senha de algum website, né? XSS Script, né? É uma vulnerabilidade que ela pode expor o usuário, sequestrar sessões, fazer stealing de cookies, por aí vai, certo? XSS ele é causado pela uma falta de higienização, certo? Eu no futuro vou estar passando web hacking, certo, para vocês, mas não agora. Eu estou focando no baixo nível para depois ir para o alto nível, né? Não é na verdade não é alto nível, né? Para aplicações que são mais assim, menos baixo nível, certo? A IDOR, né? A gente consegue fazer uma referência a um objeto, né? De outra, fazer uma referência insegura, né? É um IDOR. Malwares. Os malwares, né, eles são instalados, né, a partir de exploits zero day ou que ou através de que através de que através de através de engenharia social. A gente pode fazer o que, né? Usar a engenharia social para induzir a vítima a baixar um malware, né? Por exemplo, um exemplo aqui, a gente pode criar um Trojan Infector, né? Trojan que ele é baixado, ele infecta um programa com a DLL, e esse programa lá fica rodando, certo? Isso aqui é um exemplo, né? A gente altera as características do arquivo PE para ele carregar uma DLL maliciosa, certo? Então, cara, isso aí é um exemplo, tá entendendo? Por exemplo, eu posso criar um arquivo .msi, né? Se disfarçando de uma atualização, sei lá, de um aplicativo nativo, né? Ali. Esse aplicativo ele vai mudar as características de algum programa, como o Google Chrome, e instalar uma DLL ali, certo? E essa DLL, né, maliciosa, ela vai estar executando o nosso malware. Então a vítima é infectada, certo? Isso é uma ideia, certo? De infecção, certo? Posso usar um arquivo .hpa? Pode, certo? No caso, né? No caso, né? DLL características, né? É um
Isso aqui faz parte de arquivos PE, certo? Em engenharia reversa eu vou estar passando arquivos PE, certo? São arquivos PE, são os arquivos, são o formato de arquivo executável do Windows, né? DLL é um arquivo PE, certo? Mas é um arquivo que ele não é exatamente executável, é um arquivo de vinculação dinâmica, que contém funções que a gente usa, certo? É, fraquezas humanas, né? O que são as fraquezas humanas, né? São formas, né? São fraquezas, né? São vulnerabilidades humanas que a gente usa para fazer o quê? Para hackear pessoas, né? Então, a engenharia social, hackear pessoas, né? A gente obtém confiança delas para conseguir informações, usa o medo para instalar malware, né? Para evitar surgiu uma nova variante da Covid. E essa variante, ela, ela se espalhou pela China, não sei lá o que, né? Então, pessoas com medo disso, né? Vão olhar uma notícia, certo? Aí a pessoa clica na notícia, o malware é instalado, certo? Confiança, a gente usa, a gente se passa por uma entidade, né, que dê confiança à vítima e essa vítima passa a informação, certo? Oferecer vantagens, né? Enviar um e-mail de phishing, né? Dizendo que vai dar um gift card de R$ 50 ou de R$ 100, vai dar um skin do Free Fire, né? Tem muita gente, por exemplo, né? Hackear a conta de Free Fire, né? Você pode usar o que, né? Você pode usar um e-mail de phishing, certo? E dizer que vai dar um skin, né? Aí o cara coloca lá a senha e o login dele, pronto. Ele perde a conta, né? Tipos de hacker, white hat, são os caras que são focados em buscar vulnerabilidades em sistemas e melhorar a segurança cibernética, né? Eles vão fazer o quê? Eles vão buscar vulnerabilidades e corrigir essas vulnerabilidades. Grey hats são caras que têm o mesmo conhecimento de hacking, só que eles são meio que, eles são entre a área de black hat e white hat, né? Eles não usam conhecimento geralmente para prejudicar ou fazer algo do tipo, mas eles, por exemplo, um exemplo de grey hat é um cara que encontra vulnerabilidade, certo? Sem permissão lá do administrador do site, etc. E, por meio disso, ele vai dizer lá, ó, esse site está com vulnerabilidade, certo? Mas só que ninguém permitiu ele fazer aquilo ali, certo? Black Hat são os caras que são o quê? São os caras que realmente são os hackers que a gente diz, chamamos de criminosos, né? Mas eu não vou entrar aqui nesse contexto, tá entendendo? Os Black Hats, né? São hackers que a gente são chamados de criminosos, né? Que, enfim, né? Fazem as coisas lá, né? Teoria do exploit, né? As teorias dos exploits, né? Basicamente a teoria dos exploits é subverter o IP, né? No 32 bits, na arquitetura 32 bits é IP e 64 bits é o RIP, né? Tá entendendo? Então, pessoal, bom, você, bom, né? Geralmente, cara, demora tempo para você ser um hacker, né? Você não vai aprender do dia para noite, né? Mas com esforço, você aprendendo direitinho, cara, você consegue, certo?